O Leão, o Sport encara o Atlético Mineiro hoje. Mais um desafio fora de casa em BH, em Belo Horizonte. A expectativa, todos os detalhes para esse confronto, agora com o repórter Vinícius Calado. Bom dia para você, Vinícius, um abraço. Valeu, um abraço a vocês, uma ótima quarta-feira a todos. Dia de esporte em campo, o Leão vai jogar hoje às 7 da noite na Arena MRV em Belo Horizonte, diante do Atlético Mineiro. Confronto válido pela 14ª rodada da Série A, ou seja, uma rodada atrasada que deveria ter acontecido 3 meses atrás, mais ou menos, no mês de julho, mas o Atlético tinha partida pela Copa Sul-Americana e esse jogo precisou ser adiado. Marcado para hoje, as equipes vão se enfrentar, duas equipes que lutam contra o rebaixamento. O Sport, claro que está numa situação muito delicada e complicada, é o Lanterna com apenas 16 pontos, está a 12 do primeiro clube fora do Z4, mas o Atlético está bem pertinho da zona de rebaixamento. O Atlético tem 29 pontos e é o 15º colocado, inclusive nos últimos 5 jogos venceu apenas uma, 2 derrotas, 2 empates, o Galo que vem de um resultado negativo representativo e contundente. 3-0 tomou fora de casa da equipe do Fluminense. Já o Sport, nos últimos 5 jogos, perdeu apenas um, venceu outro e empatou em 3 oportunidades. O Leão vem de empate em casa com o Fluminense por 2-2 e no último domingo, como visitante, diante do maior rival do Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Leão empatou por 1-1. Para o jogo de hoje, o técnico Daniel Paulista volta a ter à disposição Matheus Alexandre, fica a dúvida quanto a Lucas Lima, provável Sport para encarar o Atlético Mineiro, Gabriel Vasconcelos, Aderlan, Rafael Thierry, Ramon Luan Cândido, Christian Rivera, Zé Lucas e Johan, mesmo Lucas Lima retornando, a tendência é que ele fique, assim como diante do Fluminense, no banco de reservas. No ataque, Mateuzinho, o artilheiro da equipe na Série A com 4 gols, Derek, e na ponta esquerda, uma dúvida, Romarinho, Barleta, Léo Pereira, até mesmo uma improvisação de Igor Cariús, como foi no segundo tempo diante do Cruzeiro. Essa ponta esquerda ainda uma dúvida na cabeça do técnico Daniel Paulista. Do outro lado, o Atlético Mineiro do técnico Jorge Sampaoli conta com o retorno do zagueiro Lianco, que cumpriu suspensão contra o Fluminense, mas não conta com os zagueiros Júnior Alonso e também com Ivan Roman. Ambos estão nas suas respectivas seleções nacionais para a data FIFA. Ivan Roman com o Chile, Júnior Alonso com o Paraguai. Quem também está com a seleção é Alan Franco, meio-campista que está com a seleção equatoriana. Fora de combate já há um tempo, mas esses de fora por lesão, entregues ao DM, Coelho, Alexander, Júnior Santos e Patrick. O Atlético Mineiro que deve entrar em campo com Everson no gol. A linha defensiva deve ter 3 atletas, como vem acontecendo: Saravia, Lianco e Vitor Hugo. Meio-campo com 4 atletas, pela direita Scarpa, Fausto Vera e Igor Gomes por dentro, na esquerda Caio Paulista, mais à frente Bernard e Biel e mais adiantado Hulk. Essa deve ser a equipe titular do técnico Jorge Sampaoli. A arbitragem de campo para Sport e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro Sport terá o comando de Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro. Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, também do Rio, e Alexandro Quadros Tomé, de Roraima. Quarto árbitro, Paulo Roberto Alves Júnior, do Paraná. O vídeo terá o comando de Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Assistentes no vídeo, também do Rio Grande do Sul, André da Silva Bittencourt e o paranaense Adriano Milkivski. Essa toda a formação da arbitragem, tanto de campo quanto de vídeo, para Atlético Mineiro e Sport. Pois é, Diego, a preparação do Sport para mais um desafio fora de casa, dessa vez diante do Atlético Mineiro. Um jogo que, se o Sport tiver a mesma força de vontade que teve contra o Cruzeiro, a intensidade que se manteve a partida, pode conseguir um bom resultado. Será que é propício para repetir a mesma escalação, Diego? Ou será que precisa de mudanças o Daniel Paulista fazer realmente para encarar o Galo? Thaís, com relação ao jogo do Sport contra o Cruzeiro, até por conta de uma força maior, o Lucas Lima é dúvida. Se não entrar em campo, entra o Johan, que pela sorte do Sport, para a sorte do Sport, o Johan vem aparecendo e muito bem. Agora, sobre o ataque, a única alteração que eu faria era colocar
o Léo Pereira na vaga do Romarinho. Para mim, o Romarinho não agregou tanto no jogo passado. Sim. Mas sobre a postura da equipe, sim, tem que repetir. Eu até vou mais além, porque no jogo contra o Cruzeiro, o Sport poderia até ter saído vencedor, que não seria nenhum exagero, pelo futebol que o Sport jogou naquela partida. Por isso que eu falei no comentário inicial, que se o Sport repetir a atuação contra o Cruzeiro, pode conseguir algo interessante contra esse Atlético Mineiro, que tem problemas, é um time muito desfalcado. Tudo bem, tem a volta do Lianco, zagueiro, mas não tem Coelho, não tem Alexander, não tem Júnior Alonso. Então, são vários jogadores que estão de fora e o Sampaoli vai ter dificuldade de montar a equipe. Que se por outro lado tá desfalcado, você olha para a equipe, tem Everson no gol, você tem Hulk, que é um atacante que dispensa comentários, é um goleador, tem Rony, tem Biel. Então, é uma equipe, sim, que mesmo com problemas de montagem do time, vem para poder buscar essa vitória de recuperação, que mesmo sendo uma equipe que tem jogadores badalados, é um time que mostra muita inconsistência, é um time muito irregular no campeonato, é o 15º colocado, e o Sport pode aproveitar essa situação mais nervosa do Atlético para buscar um resultado interessante. Como eu falei, o Sport joga pela honra nesse Campeonato Brasileiro e para levantar o ânimo da equipe. Diego, realmente precisa voltar, né, a buscar esse ânimo da equipe, porque eu acho assim, Diego, pode cair, eu acho que cair é uma realidade. O Sport precisa aceitar a realidade de que até a consequência do mal feito que fez na Série A. O Sport foi para passear. O Sport não jogou a Série A. O Sport foi um turista, atrapalhou alguns, e aí que tá. Eu acho que o ponto é esse, é cair atirando. É cair também conseguindo tirar pontos importantes de outros times. É o Sport também tentar não cair na lanterna da competição. Eu não sei se você concorda comigo. O Sport vai cair, mas não vai cair lanterna. Eu acho que o time que o Sport tem tá melhor do que o Juventude. É melhor que o Fortaleza, o time. Apesar do Fortaleza vir numa sequência de bons êxitos, mas eu acho que dá para um coletivo, o Sport mesmo assim, engatear uma sequência positiva, e talvez seja isso até que o Sport está precisando. Quando vai ser, Diego, eu já não sei, porque na Série A aí realmente não tem jogo fácil. Não é à toa que o Sport está a 7 pontos atrás do Juventude, né? Tem que correr muito se quiser pelo menos sair da última posição. Mas você tocou num ponto bem pertinente, eu até concordo contigo, quando você fala que o Sport tem um time melhor que o Juventude e também coloca a equipe do Vitória. O Fortaleza também fez um planejamento muito ruim esse ano, já vendo o seu terceiro técnico e alguns jogadores que não chegaram rendendo o esperado. Tanto que a equipe vem sofrendo na competição, mas vem de 3 vitórias em 5 jogos. Uma delas em cima do Sport. Mas da maneira que o Sport vem atuando com o Daniel Paulista, não se compara com aquele Sport sem repertório do Antônio Oliveira e do Pepa. Mas pena que essa mexida no comando técnico foi muito tardia e o Sport, sim, para mim, está condenado a jogar a Série B. Se a gente levar em consideração só os jogos do retorno, o Sport vai melhor do que o Atlético na tabela de classificação do campeonato. Apesar dessa campanha horrorosa que o Sport faz, mas levando em consideração os jogos da volta, o Sport está melhor do que o Atlético. Então avaliem como está sendo o passado recente do Galo. Numa campanha que surpreende muito negativamente, porque os jogadores individualmente que o Atlético tem são jogadores muito qualificados, muito. Tem um elenco muito forte, tem uma folha salarial absurda, mas não está condizendo com isso, com o tamanho do investimento dentro do campeonato. Está brigando para não cair. O primeiro na zona do rebaixamento, ou seja, o 17º é o Vitória, com 25 pontos. O Atlético tem 29. Então não está fora de uma possibilidade de queda, não. E por conta disso, por estar em baixa, por vir de outro resultado negativo, por conta de dirigente do Atlético ter que dar explicação em tudo que é pós-jogo, porque eles estão tendo que fazer isso, tem que estar se explicando a toda hora, a todo instante, pelas pancadas que o Galo vem tomando, o Sport pode até tirar proveito disso. A torcida que for comparecer, que não deve ser uma massa, só que é o seguinte, tá? Nós estamos falando de uma torcida enorme do Atlético Mineiro. Não comparecer em massa, vou me lembrar de um jogo do São Paulo aqui, que foi considerado um público baixíssimo, 12 mil e pouco no Morumbis. Então, vamos imaginar 15 mil, né? Que para alguns times é um grande público, para o Atlético Mineiro, em Série A é um público pequeno.
Mas o Sport pode reverter essa situação da torcida, suportar e fazer com que essa torcida jogue contra o próprio Atlético Mineiro. Formação tática do time, tudo indica que o Johan vai ser titular. Com o Johan no time, muda drasticamente a característica do Sport. O Sport passa a não ter aquele meia do penúltimo passe, aquele meia, vamos usar o linguajar dos atletas, tá? Aquele meia que pifa os atacantes de lado, que pifa o centroavante. O que é isso? É exatamente dar assistência. Eles usam esse linguajar. É o que o Lucas Lima faz melhor. Destaque na carreira do Lucas Lima sempre foi isso. Não é que ele só faça isso, mas sempre foi. Nunca foi grande finalizador, velocidade nunca foi uma característica que saltasse aos olhos no futebol do Lucas, mas ele tem essa qualidade muito diferente. Uma qualidade que realmente o colocou sempre numa prateleira privilegiada na qualidade de meias no futebol brasileiro. Mas, no que o Daniel Paulista faz a opção pelo Johan, e isso deve acontecer, o Sport, vamos lá, primeiro, quando é atacado, tem um verdadeiro marcador. O Johan participa efetivamente do sistema de marcação. Não é apenas um cara de ocupação de espaço, como é o Lucas Lima. O Lucas não faz uma marcação em cima de ninguém, ele ocupa espaço. Tem jogo que ele está um pouco mais disposto na correria para um lado para o outro, mas é muito mais ocupar espaço. O Johan dá bote, o Johan ganha jogada, o Johan recupera a bola. Então é um cara que quando o Sport for atacado, ele vai ajudar muito. Na hora do Sport atacar, o Sport vai perder essa qualidade de ter um cara cabeça pensante, como a gente costumava falar, de receber a bola, raciocinar e pifar os jogadores do ataque. Porém, vamos lá, no meio-campo do Sport, Rivera é o responsável pelo chamado jogo sujo, é o cara muito mais de marcar de verdade, de quebrar contra-ataque, de fazer a falta inteligente, de marcar mais duro, é quem tem mais responsabilidade de roubar a bola. Zé Lucas também tem, mas menos do que o Rivera, e nesse jogo com o Johan, ele passa a ter mais liberdade ainda para encostar na linha de ataque. Porque como não tem aquele cara específico da criação, o Zé Lucas, como tem qualidade, ele passa a ter essa liberdade, pelo menos na teoria, de também encostar mais. E Johan vai ser um cara, por conta de ter velocidade, ter vigor físico para isso, encosta de um lado no Mateuzinho, encosta do outro lado no Romarinho, para fazer jogo apoiado. Chegou o lateral, tem o Johan ali perto para fazer aquelas triangulações, né, e se livrar de marcação. Ele tem fôlego para ir lá na ponta, faz isso, vem no meio, vai na outra ponta, faz isso. Ele tem fôlego para fazer. Algo que realmente o Lucas Lima não se apresenta para ser tão participativo assim. Então, por conta de ser um jogo fora de casa, a opção realmente sendo essa pelo Johan, eu acredito que o Daniel está acertando sim. Ganhar vitalidade na marcação, ganhar mobilidade na hora de atacar o adversário. E só como último ponto, precaução em cima do Hulk, né, gente? O cara não tem o nome que tem à toa. É um atacante, sim, perigoso. A idade chega, mas ele continua se cuidando fisicamente de uma maneira impressionante. É um jogador que tem aquela potência no chute de fora. Então, muito cuidado, muita precaução do Sport. Claro que qualquer cuidado a mais, muito especial, tem que ser a partir do último terço do campo. Não dá para sair jogando um atleta do Sport atrás do Hulk, né, como a gente via há alguns anos. Isso é uma raridade hoje, mas a partir do último terço do campo, sim. Né, no setor onde ele cair, tem que, entre aspas, virar uma marcação especial. Não dá espaço para ele arriscar de longe, porque as duas possibilidades são muito grandes. Arriscando de longe do gol direto, mas também pela potência que tem o Hulk de explorar um rebote do goleiro Gabriel. Porque ele bate muito violento na bola. Então, abre-se muita possibilidade do goleiro adversário rebotear e os atacantes que estão na área chegarem para concluir. Muita atenção, é uma arma que o Atlético tem e que o Sport precisa tentar anular da melhor maneira possível.